Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje o nosso estudo, a nossa reflexão no capítulo 2 do livro de Números. Falou o Senhor a Moisés e a Arão e disse: Os filhos de Israel acamparão cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas das suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro a uma distância determinada. Esses são os que acamparão ao oriente. A leste, os exércitos de Judá acamparão junto ao seu estandarte. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74.600 homens. A tribo de Issacar acampará ao lado de Judá. O líder de Issacar será Natanael, filho de Zuar. Seu exército é de 54.400 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57.400 homens. O número total dos homens essenciados no acampamento de Judá, de acordo com os seus exércitos, foi de 186.400. Esses serão os primeiros a levantar acampamento e marchar. Ao sul, a insígnia do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, seu exército de 46.500 homens. Junto, ele se acampará a tribo de Simeão e Selumiel, filho de Zurissadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército, 59.300 homens. Tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade. Eliasaf, filho de Deuel, seu exército de 45.650 homens. Os licenciamentos do acampamento de Rubens, segundo seus esquadrões, são ao todo 151.450 homens, e esses levantarão acampamento e marcharão em segundo lugar. Assim que a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um sob a sua bandeira. A oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto ao seu estandarte. O líder de Efraim será Elisama, filho de Amiúde. Seu exército de 40.500 homens recenseados. Junto dele a tribo de Manassés, príncipe dos filhos de Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur, seu exército de 32.200 recenseados. Tribo de Benjamim, príncipe dos filhos de Benjamim. Abdá, filho de Gideone, seu exército de 35.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108.100 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Dan, Aisser, filho de Amissadai, seu exército, 62.700 recenseados. Junto deles acampam tribo de Asser, príncipe de Asser, Pagiel, filho de Ocrã, seu exército, 41.500 recenseados. Tribo de Naphtali, príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Seu exército, 53.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Dan são ao todo 157.600 homens, e esses levantarão acampamento e marcharão em último lugar, todos seguindo suas bandeiras. Esses são os filhos de Israel, cujo recenseamento foi feito a partir das suas famílias, suas casas patriarcais, os que foram listados desses acampamentos segundo seus exércitos. São ao todo 603.550 homens. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eles acampavam junto a seus estandartes e depois partiam cada um com o seu clã e com sua família. Queridos,
Qualquer estudo que nós fizermos tem que ter um objetivo. E aqui nós estamos estudando a Bíblia com o objetivo de conhecer a Deus e a sua vontade. A essa altura do estudo, nós já entendemos que escolher algumas partes da Bíblia e desprezar outras é completamente inútil e, pior que isso, é prejudicial. Muito prejudicial. É fatal. Então, nós devemos estudar a palavra de Deus com o objetivo real de organizar todas as áreas da nossa vida com base na palavra de Deus. Todas, queridos. Moldando cada área da nossa vida aos princípios de Deus. E segundo os princípios de Deus, segundo a Bíblia, os princípios de Deus são muito específicos para os seus filhos. Seguindo os princípios de Deus, a vida vai ser muito bem organizada. E uma vida bem organizada resulta numa família muito bem estruturada, que resulta numa sociedade bem melhor. Ah, queridos, uma vida baseada nos princípios bíblicos está diretamente ligada à nossa fidelidade a Deus. Só estude a Bíblia se você tem interesse real em conhecer a Deus e em ser fiel a Ele. Do contrário, é ainda mais prejudicial. Se o teu objetivo não for esse, você vai ficar mais encrencado ainda do que já está. Nenhuma palavra nas Escrituras está aqui por acaso, nenhuma. Porque toda palavra que sai da boca de Deus serve para salvar ou para condenar. Comparando com os alimentos industrializados, que são adulterados, que prejudicam a saúde do corpo, os alimentos espirituais também, adulterados, prejudicam a saúde espiritual. E é por isso, queridos, que substituir a Bíblia pela leitura de livros de autoajuda ou mesmo de livros que usam passagens bíblicas como se fossem magias, como se as palavras bíblicas fossem mágicas, é prejudicial e leva à morte espiritual. A morte espiritual vai levar à morte do corpo também. Portanto, substituir a Bíblia é a pior coisa que alguém pode fazer. A gente vê muita gente lendo tantos livros sem ter terminado de ler a Bíblia. É claro que tem muitos pregadores, muitos autores, né, bons, realmente bíblicos, né, que podem nos auxiliar no entendimento da palavra de Deus, sim. Mas sempre, querido, sempre, se o teu objetivo for realmente conhecer a Deus e obedecer a Deus, não leia outros livros antes de ler a Bíblia todinha. Esse é o nosso objetivo aqui. Ler toda a Bíblia com vocês, meditar nessa palavra em cada capítulo, né, em cada versículo, e deixar vocês preparados para lerem qualquer livro, sim, que tiver uma indicação realmente bíblica, né? Mas com um olhar realmente baseado nas Escrituras. Sabendo escolher o alimento, sabendo realmente discernir o alimento, né? E isso serve para minha alma, isso alimenta a minha alma, isso destrói a minha alma. Entendido? O livro de Números tem fundamentos essenciais para cada um de nós cristãos. Aqui no versículo 1 e 2,
no 1 e no 2, a gente vê que Deus deve ser o centro da vida, o dia todo, todos os dias. Deus deve ser o centro da nossa vida o dia todo e todos os dias. E eu acho que até aqui, com todo o estudo que nós fizemos até aqui, isso tem ficado muito claro, né? A ruína do ser humano, queridos, está em tentar estabelecer uma rotina sem incluir Deus no centro de tudo. E dos versículos do 3 até o 34, o último versículo, nós vamos aprender que nós somos criaturas e, portanto, é o Criador quem deve organizar a vida de cada um e de toda a família. Notem que aqui o próprio Deus, conforme o número de pessoas, conforme as habilidades, porque Deus conhece cada filho, né? Ele foi organizando cada família, aonde cada um ficava, de que forma ficava. Ele sabia o que cada um ia enfrentar, né? Ele sabe o que cada um de nós vai enfrentar. Então, é por isso que ele quer que a gente esteja sempre muito organizado. É ele mesmo quem nos organiza. E desses versos aí, do 3 até o último, se nós entendemos que nós somos a criatura e que o Criador é quem deve organizar a nossa vida, e de toda a nossa família, quem deve estabelecer as regras, as ordens, a vida fica muito melhor, queridos, acreditem. Quando Deus não tem permissão para administrar cada membro da família, a vida vai virando uma desordem. E esta desordem, ela resulta na bagunça que está a sociedade atual. Antes de avançar para Canaã, ainda no deserto, Deus organizou o acampamento do seu povo. Organizou até a localização geográfica de cada tribo. Nos versículos 3 até o 9. Judá, Issacar, Zebulon ficavam ao leste do tabernáculo. As tribos do leste, elas iniciavam a jornada, em seguida vinha as do sul. Os levitas no meio, logo seguiam as do oeste e por último as do norte. Nos versículos 10 até o 16, Ruben, Simeão, Gade ficavam ao lado sul do tabernáculo. E no versículo 17, a tenda, a tribo de Levi foi organizada para ficar no meio do acampamento. Os levitas eram os responsáveis pela vida espiritual do povo e todas as outras tribos eram responsáveis pelo sustento e pela segurança. O cuidado de Deus ao distribuir a tribo de Levi deixa muito claro, queridos, que Deus deve ser o centro de tudo. Deus deve ser o centro de tudo. Deus deve ser o centro de tudo. Olha a organização dele. Queridos, a vida espiritual não pode ficar de lado de jeito nenhum. Não é o tempo que sobra que fica para Deus. Não oferece o tempo que sobra. E sim tudo. Tudo é com e para Deus. Tudo. Nos versículos 18 até o 24. Dan, Aser, Naftali. Eles ficaram ao lado norte do tabernáculo, né? Quando o Senhor não está no centro de tudo, o ser humano fica procurando algo que dê prazer em viver. E, consequentemente, a família vai ficar desnorteada com as incertezas do dia seguinte. Sem Deus, o homem trabalha por trabalhar
vive por viver com o único objetivo de acumular bens que lhe ofereçam alguma segurança. Essa segurança é a ganância disfarçada e o resultado é o estresse provocado pela ganância. O final do estresse é a morte. Tomemos como exemplo o acampamento do povo de Deus. Que sabedoria, que organização. Se nós deixarmos o Deus que nos criou ser o Senhor da nossa vida, se nós deixarmos de verdade Ele nos salvar, se nós deixarmos, queridos, Ele organizar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Só que isso não é mágica. Nós precisamos saber que não é uma mágica. Nós precisamos estabelecer um relacionamento com esse Deus, orando, buscando conhecer Ele nesta palavra, separando o melhor do nosso tempo para esse relacionamento, reorganizando a nossa casa, a nossa vida, as nossas finanças, o nosso trabalho, reorganizando os nossos filhos, reorganizando tudo na nossa vida e adequando a nossa vida aos nossos filhos, a nossa casa, as nossas finanças, o nosso trabalho, o nosso tempo aos princípios bíblicos. A gente não vai adequar Deus à nossa vida, a gente vai adequar a nossa vida aos princípios de Deus. E é dessa forma que Ele reorganiza tudo na nossa vida. É dessa forma que Ele organiza a nossa vida, a nossa família, a nossa saúde. E é dessa forma que nós vamos desfrutar daquela paz que excede todo entendimento humano, mas que só os verdadeiros filhos de Deus conseguem desfrutar. Ah, queridos, tem um provérbio, né, que diz: o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Temer a Deus é reconhecer a sua soberania em cada área da nossa vida. Não é dizer que teme, mas é reconhecer a soberania dele em cada área da nossa vida. É aplicar os princípios bíblicos em cada área da nossa vida. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.